Este webinar foi organizado no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente, cujo tema este ano é a Global Call for Climate Action, em português, uma chamada global para a ação climática. E por isso o Change decidiu organizar este webinar, onde iremos ouvir e discutir o que fazemos em termos de modelação, mitigação e adaptação às alterações climáticas. Acredito que a maior parte dos participantes já saiba, mas nunca é demais relembrar que o Change, Instituto para as Alterações Globais e Sustentabilidade, é um laboratório associado constituído por três centros de investigação, o CE3C, o SENSE e o MED. E por isso, hoje trazemos experiência destes três centros de investigação que o constituem, de modo a partilhar algum do trabalho que o Change faz em matéria de alterações climáticas. Portanto, sem mais demoras, vamos então dar início à sessão. Para abrir a sessão e fazer enquadramento à mesma, contamos com o Francisco Ferreira. Francisco Ferreira é professor associado de congregação no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. É também coordenador do SENSE, e membro do Conselho Diretivo do Change. E faz então enquadrar a sessão com uma intervenção intitulada Agora pelo clima do alerta à ação. Obrigada. Bem, então, muito boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas. É com todo o gosto que vos faço uma curta introdução, e esta curta introdução, um pouco na linha daquilo que a Inês referiu, prende-se com o tema do Dia Mundial do Ambiente, escolhido para este ano pelas Nações Unidas. A campanha oficial, não é? Apontou para Inspired by Nature for Climate for Our Future e o apelo Now for Climate. Portanto, é nesta perspectiva que o tema que foi escolhido pela comissão organizadora dentro do Laboratório Associado de Change, em particular a Carolina Castro e a Inês Valente do SENSE, a Leonor Rodrigues do CE3C e também com o apoio da parte da comunicação do próprio Change. Estávamos a dizer que realmente o que se passa é que nós estamos sempre nesta ocasião simbólica, que é o 5 de junho, apesar de já estarmos a dia 16, a olhar para aquilo que é um mundo que vive três grandes crises. Uma crise de biodiversidade, uma crise de excesso de consumo de recursos e aquela sobre a qual vamos falar agora, que é, acima de tudo, uma crise climática. Portanto, este tema de ação climática no Change, prever, prevenir e adaptar, não poderia ser, obviamente, mais oportuno. E eu gostaria de começar por vos dizer que durante muitos anos a ciência tem realmente dado todos os alertas para aquilo que nos poderia acontecer e está a acontecer face ao aumento das emissões de gases com efeito estufa. A mesma coisa em termos dos impactos da degradação dos ecossistemas e do consumo de recursos acima daquilo que é a capacidade de regeneração do planeta, adiando decisões estruturais e significando algo muito claro, é que vai sempre saindo mais caro remediar os custos da inação por comparação com os investimentos que possam ser feitos tão brevemente quanto possível. Nós já realmente não estamos perante cenários futuros, digamos assim, estamos já a viver impactos presentes e todos os que estamos em Portugal temos mais do que evidências, quer na escala dos incêndios, quer, por exemplo, também nas tempestades que assolaram o país em janeiro, mas que vem, aliás, de uma sequência de todo um conjunto de eventos meteorológicos extremos dessa altura. Ora, como é evidente, nós somos um país particularmente vulnerável, e isso é sabido, infelizmente, já desde há vários anos, porque a nossa localização geográfica, o nosso clima mediterrâneo, a dependência de recursos hídricos
que também têm fortes variações e impactos, a ocupação do território, e o facto de realmente o nosso ordenamento não ter tido em conta muitos destes limites. E aquilo que de antes era excepcional, se calhar pouco provável, começa a ser realmente cada vez mais frequente. A questão é que não se trata aqui de reconhecer a gravidade da crise climática, que eu penso que se calhar é unânime. A questão é que nós precisamos de agir com lucidez, com a ciência, para avaliar a mudança e essa mudança que tem de ser inevitável. E isso está na missão de instituições como o Change e também cada uma das unidades de investigação, o CENS, o CE3C e o MED, o CENS associado à Universidade Nova, Faculdade de Ciência e Tecnologia, o CE3C à Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e o MED à Universidade de Évora. E, portanto, quando neste workshop nós falamos de prever, prevenir e adaptar, é muito claro, é muito clara a mensagem que está aqui por trás. A primeira, no que diz respeito ao prever, é que nós precisamos do melhor conhecimento disponível para compreender as tendências, os riscos, as incertezas, as alternativas, e apoiar políticas públicas mais robustas, o que, à escala mundial, sabemos que não tem sido, infelizmente, fácil haver, em termos de resposta e de ação, o que nós, obviamente, gostaríamos de ter e de conseguir. No que diz respeito ao prevenir, eu diria que é dos aspectos mais importantes e fundamentais, porque significa nós reduzirmos as emissões, acelerar a eficiência energética, a aposta nas renováveis, abandonarmos os combustíveis fósseis, olhar muito para os sistemas de mobilidade, mas também proteger, obviamente, os ecossistemas que são cruciais, por exemplo, naquilo que é a sua ação como consumidor, para além das outras valências que não propriamente as climáticas. E como disse, prevenir é sempre mais barato, mais justo, mais eficaz do que depois reparar. E por último, a ideia, o conceito de adaptar. Infelizmente é inevitável. Quer dizer, nós já não estamos numa situação, quando já temos alguns anos, principalmente 2024, acima de 1,5 grau de aumento em relação à era pré-industrial, já não nos basta apenas olhar para a mitigação. Não devemos esquecer a mitigação, essa é sem dúvida a prioridade, mas nós precisamos de nos adaptar a um clima em mudança. E isso significa nós termos, nomeadamente, cidades preparadas para calor extremo, significa que nós temos infraestruturas que resistem melhor a fenómenos extremos, significa termos florestas mais resilientes e que as comunidades mais vulneráveis não ficam para trás e, portanto, que as pessoas que têm menos recursos e nós não podemos aqui olhar apenas para Portugal, olhemos para o mundo para perceber o que é realmente a situação de muitas pessoas que não conseguem lidar com as questões da adaptação. O importante de estarmos aqui estas diferentes unidades de investigação e no quadro do Change é que nós temos que ter uma visão integrada. Não podemos separar o clima da biodiversidade, não podemos separar a energia do território, quer dos seus benefícios, quer dos seus conflitos. Não podemos separar também a adaptação em relação à questão das comunidades vulneráveis da justiça social. E não podemos separar, e esse tem sido um grande investimento do Change, a investigação científica das políticas públicas. É, sem dúvida, um aspecto dos mais indispensáveis. Ora, duas ou três chamadas de atenção antes de terminar. A primeira é que quando nós olhamos para as questões da mitigação, da adaptação, quando olhamos também para os cenários,
Nós temos que ser o mais coerentes possível no que diz respeito às soluções que apresentamos. Ou seja, não podemos ser simplistas, temos que perceber que vivemos num planeta complexo, quer do ponto de vista ambiental, mas quer também do ponto de vista social e económico, e as soluções que temos que encontrar têm que ser soluções estruturantes, estruturais e estruturantes, e que são efetivamente reduções reais, que não são por vezes meras compensações contabilísticas, que temos de dar prioridade aos investimentos climáticos que tenham uma melhor resposta. Precisamos de rigor, precisamos de transparência, precisamos de uma avaliação crítica. E para terminar, os três oradores que estão aqui em jogo, o Laurent Drouet do Sense, o José Munhoz Rojas do MED e a Alice Nunes, com as diferentes valências das três palavras escolhidas para o título, eu penso que serão das melhores pessoas para nos fazer este enquadramento essencial. E, obviamente, aqui também a moderação do David vai ser, do CE3C, do David Avelar, vai ser muito importante para nos conduzir ao longo das apresentações e depois nas intervenções que surjam. Para terminar, mesmo talvez três ou quatro frases indispensáveis. Nós vivemos uma urgência climática, está aliás patente na nossa Lei de Bases do Clima de Portugal, mas precisamos de qualidade nas decisões. Precisamos de ir mais depressa, precisamos de acelerar, mas não nos podemos também precipitar para não termos depois custos nessa pressa. A outra coisa também é que a transição climática tem realmente de ser justa em todos os sentidos, para as pessoas, para os territórios, para tudo aquilo que, no fundo, nos garanta um futuro melhor. E, por último, a ciência tem que estar mais presente na vida pública, naquilo que é a ação dos governos, da administração. Também é verdade que a ciência, ou quem trabalha em investigação e na docência nas universidades, tem que beber mais aquilo que é a prática do dia a dia da sociedade. E, portanto, informar, questionar, antecipar, avaliar e já agora mudar. E, portanto, aqui o change é sem dúvida uma palavra que eu diria muito feliz neste contexto, porque é isso que nós precisamos. E o Dia Mundial do Ambiente lembra-nos exatamente esta necessidade de mudança, como digo, com a ênfase deste ano ir para a questão do clima. Muito obrigado a todos os participantes, espero que tenhamos aqui uma excelente troca de opiniões e uma aprendizagem ao longo da duração deste workshop. Obrigada, Francisco, por este enquadramento tão completo e, obviamente, como um mote para as apresentações agora da tarde.